2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Amém? Todos acharam? Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Por hoje também ser o dia da Bíblia, né? Por isso estamos escolhendo esse texto, em comemoração também ao dia da Bíblia. Esperamos no Senhor que possamos ser edificados pela sua palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, feche os seus olhos, mesmo assentado. Querido Deus, obrigado por todos os momentos já desse culto até aqui, realizados. A glória é para o Senhor, a nossa vida é para o Senhor. Essa palavra que é pregada é para a Tua glória e para o sustento das nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Então, Espírito Santo, aplica essa palavra. Usa-me como teu servo nessa noite para explanar a tua palavra e que o Senhor nos dê crescimento, Senhor, para que possamos andar na tua presença como homens e mulheres do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amados, o salmista descreve alguns adjetivos, alguns ensinamentos sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus, no Salmo 119. Eu quero citar aqui para vocês alguns desses versículos, ou parte deles. Com a sua palavra, Deus veio curá-los e livrou-os da morte. Isso está no Salmo 107, 20. Como é doce o gosto das tuas palavras, é mais doce do que o mel. Salmo 119, o versículo 103. Antes de me teres punido, andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Versículo 67 do Salmo 119. Com ânsia espero que me salves, pois pus a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos anseiam por ver cumprida a tua palavra, e eu pergunto: quando virás dar-me conforto? O Salmo 119, 81 e 82. A tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. Fiz um juramento e vou cumpri-lo. Porei em prática os teus justos decretos. Versículos 105 e 106. Tu és quem me ampara e me protege. Na tua palavra pus a minha esperança. Versículo 114. Com toda a minha alma espero o Senhor e confio na sua palavra. Salmo 130, o versículo 5. Essas são palavras de confiança dos salmistas na palavra escrita, não é? A palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, em nossos dias, muitos evangélicos têm desprezado a leitura e a interpretação fiel das Escrituras. E uma pergunta que nós podemos fazer aqui é: como confiar naquilo que não se conhece? Nós acabamos de citar alguns versículos da palavra de Deus, aonde o salmista conhece a palavra, e aonde o salmista
descreve a sua confiança nesta palavra, aonde ele põe a sua fé, e ele sabe que dela brotam os ensinamentos para a sua vida. A cada ano surgem dezenas de Bíblias, como vocês estão vendo aqui, de estudo, com comentários específicos para diferentes grupos de pessoas. Bíblias em várias linguagens, para melhor leitura e entendimento, e com boas encadernações, com capas coloridas, capas lindas, não é? E muitas vezes nós até compramos elas pela capa, pela comemoração, como nós compramos agora a Bíblia comemorativa ao dia da Reforma. Mas, irmãos, nós estamos vendo ainda nesse tempo uma geração analfabeta da Bíblia. Pessoas que não estudam, não leem as Escrituras, uma geração que falta o apego à palavra de Deus. E na mesma proporção em que a Bíblia é aproximada das pessoas, escrita, traduzida, comentada, ainda muitas pessoas se afastam dela. Essa é uma verdade. Mas um dos problemas que leva a isso é o mercado da fé. Nós, de vez em quando, estamos citando essa situação em que nós vivemos hoje. Vemos crentes sem firmeza, pessoas correndo atrás das últimas novidades, sem examinar a palavra de Deus. Isso é fato, nós temos visto isso nos nossos dias. São crentes sem compromisso, desengrejados, né? Ou até mesmo na igreja, mas muitos deles já abandonaram a igreja. As emoções para eles valem mais do que a razão. O que vale é a experiência, a emoção, e não as verdades das Escrituras. E é uma busca grandiosa pela salvação, mas não pelo Salvador Jesus Cristo, aquele que veio morrer e dar a vida pelos pecadores. E aí, meus irmãos, muitos desses crentes querem receber as bênçãos de Deus, mas desprezam os ensinos da sua palavra. Sabe por quê? Porque resolvem viver sem compromisso. Esta noite nós vemos irmãos aqui assumindo um compromisso, se tornarem membros da igreja, confessando a sua fé e passando pelo batismo, pelo sacramento determinado por Deus. Mas muitas pessoas hoje não sabem mais nem o significado do batismo. E nem sabem o que Jesus Cristo veio aqui na terra fazer por elas. Mas por outro lado, meus irmãos, há um início de uma busca de alguns cristãos pela leitura e o entendimento das Sagradas Escrituras. Nós não podemos esconder isso. Que por outro lado, há irmãos buscando o conhecimento, há irmãos estudando, há jovens procurando conhecer a palavra de Deus. É um tempo também onde as pessoas estão procurando igrejas sérias, igrejas comprometidas com a pregação do Evangelho, com o ensino da palavra. E eu e você precisamos fazer parte desta minoria, que ainda é uma minoria ainda, para que a nossa geração possa ser despertada para o conhecimento de Deus através das Escrituras. O jovem Timóteo, evangelista e pastor, a quem Paulo escreve, recebe aqui uma advertência. O versículo começa dizendo o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa advertência para Timóteo permanecer na palavra, que ele foi inteirado desde a infância, porque Paulo já o havia informado no capítulo anterior desta carta, no versículo 5, né, do primeiro capítulo,
sobre a fé sem fingimento da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Há um currículo na vida de Timóteo. Paulo conhece a vida desse seu discípulo. Paulo conhece o seu crescimento na fé. E por isso que Paulo agora faz uma referência, uma advertência, para que ele continue firme no conhecimento que ele teve a respeito de Deus, nas doutrinas que ele recebeu, no ensinamento que ele recebeu da sua avó e da sua mãe. Então aqui, meus irmãos, as sagradas letras que Timóteo aprendeu foram ensinadas por pessoas de confiança, por pessoas conhecedoras da palavra escrita. E aqui também nós podemos entender que foi por ascendência materna, pela sua mãe, porque Atos 16:1 nos informa que o pai de Timóteo era grego, então só a sua mãe era judia. E o que é que nós podemos tirar daqui? É que pela sua mãe ser judia, criou Timóteo desde criança, não é, aos pés da lei. A criança judia, ela era ensinada desde o seu nascimento, e eram treinados a decorar a lei de Deus e a praticar a lei de Deus. Timóteo havia também sido instruído pelo próprio apóstolo Paulo. Ele era seu discípulo. Timóteo é descrito por Paulo como aquele que estava seguindo de perto o ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e sofrimentos do apóstolo. Segundo está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 11. Então, o que Paulo mostra é uma obediência desse seu discípulo, em seguir, em obedecer a palavra, diante de tudo o que ele foi ensinado. Isso significa que ele foi doutrinado na palavra. Mas é que nós devemos lembrar, queridos, que as escrituras que Paulo se refere é o Antigo Testamento. Nem Paulo, nem Timóteo tinha a Bíblia completa como nós temos hoje. O Novo Testamento ainda não existia. E foi então sobre o Antigo Testamento que Timóteo foi instruído. Quando Paulo recomenda a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste instruído, primeiramente foi porque ele tinha recebido todo esse ensinamento, e porque anteriormente ele havia falado nesta carta também, se referindo ao florescimento do mal nos dias em que Paulo e Timóteo viviam. Havia um desvio de muito da palavra de Deus, havia homens maus, e ele alerta o jovem pastor dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Está em 2 Timóteo 3:1, primeiro versículo desse capítulo. Esses tempos difíceis seriam primeiramente resultado de um modo de vida de alguns homens, que se desviariam da palavra de Deus, e ensinariam outros preceitos, com um falso ensino que seduziria as pessoas a se corromperem. 2 Timóteo 3, de 6 a 9. Esses tempos difíceis seriam vividos em um momento em que ele denomina aqui, na sua epístola, dos últimos dias. Normalmente essa expressão tem sido interpretada como uma referência a um curto período de tempo, exatamente aí pode ser dita anterior à segunda vinda de Cristo. Todavia, quando a Bíblia usa essa expressão, refere-se a um período mais longo, que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Se Cristo já veio, nós estamos esperando ainda Cristo voltar. Então, em muitos textos do Novo Testamento se refere a esse tempo ainda que vai chegar. Mas essa orientação aqui que Paulo dá a respeito do florescimento do mal, não se refere a um tempo futuro somente, do qual Timóteo não participaria,
mas ao período em que ele estava vivendo. Os dias eram maus. E aqui a ordem dada no versículo 5 é para que Timóteo fugisse desse momento, fugisse dessa situação, evitasse esse mal. Então aqui trata-se de uma advertência para o presente, para aquele momento em que Timóteo pastoreava, para aquele momento em que Timóteo pregava o Evangelho, para que ele não se sujeitasse àqueles ensinos errados. Embora que desde os tempos de Timóteo tenha se multiplicado o número de hereges que deturpam a palavra de Deus, o falso ensino, no entanto, tem estado presente também em nossos dias. Então essa palavra também é para nós hoje, essa advertência também é para nós hoje, fugir do mal, fugir dos maus ensinos. Paulo também havia falado, num contexto mais próximo aqui, dos versículos que nós lemos, dos enganadores, homens perversos, impostores que deixaram de caminhar na fé e passaram a enganar e ser enganados. Versículo 13. Por isso, queridos, a conjunção adversativa aqui, porém, do versículo 14, estabelece que a atitude de Timóteo deveria ser contrária à dos perversos e dos falsos mestres. Aqueles homens tinham deixado de permanecer na palavra, mas agora Timóteo tinha que permanecer firme naquilo que ele aprendeu. Ele deveria seguir um curso exatamente oposto àquele seguido pelos falsos mestres e pelos seus adeptos. Timóteo tinha que permanecer fiel a todo o ensino que recebeu da palavra de Deus, desde a infância, e que tornaria ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo jamais deveria dar ouvido às heresias daqueles que abandonaram a fé. Irmãos, quanto nos nossos dias também tem abandonado a fé? Quantos têm deixado de andar na verdade? E quantos têm nos seduzido também para se desviar dos caminhos do Senhor? É preciso estar atento. E por isso, precisamos conhecer a palavra. Nós cremos que tudo que Timóteo precisava saber sobre o Messias lhe foi ensinado. Agora, maior de idade e doutrinado por Paulo, tudo isso o tornara sábio para o evangelho da salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz aí. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, o conhecimento do evangelho, o que Paulo está querendo dizer aqui, que esse conhecimento do evangelho é transformador para a vida de todo homem e de toda mulher. Que foi suficiente para transformar a vida de Timóteo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É Paulo que escreve isso aos Romanos, lá no capítulo 1, o versículo 16. Timóteo, portanto, tinha experiência própria de que o conhecimento recebido por sua avó e por sua mãe, e pelo apóstolo Paulo, era um conhecimento verdadeiro do Evangelho. E que era suficiente para esclarecê-lo da salvação. Por isso, apesar de todas as novidades, Timóteo deveria se apegar ao conhecimento que havia recebido e continuar servindo a Deus, pregando o Evangelho e cuidando da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso eu proponho o tema: as Escrituras é a fonte do conhecimento de Deus. As Escrituras é a fonte do conhecimento de Deus. Eu quero aqui mostrar para vocês 3 razões que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Por que as Escrituras é a fonte do conhecimento de Deus? 3 razões. A primeira, ele vai nos mostrar aqui no versículo 16. Porque ele começa dizendo que toda a Escritura é o quê? Inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mas toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura, ou seja, a totalidade da Escritura que é inspirada por Deus, tanto a que Paulo já conhecia, mas na certeza do seu coração, daquela que estava sendo escrita e que seria escrita para chegar até nos nossos dias. O termo que Paulo usa aqui é theopneustos, que quer dizer inspirado por Deus. Theo é Deus. Significa literalmente inspirada ou soprada. E aqui o sentido é soprada para dentro, por Deus. Então toda a Escritura teve a sua origem ao sopro de Deus, porque Deus é a fonte das Escrituras. E isso significa que, embora tenha sido escrita por homens, a Bíblia é a revelação de Deus, inspirada por Deus. Esses homens, quando registraram a revelação divina, foram guardados pelo Espírito Santo de Deus, de modo que eles manteram as mesmas características individuais, registraram tudo o que Deus desejou que fosse registrado, e tão somente isso, mas com as suas características de linguagem, de conhecimento, de cultura, mas Deus assim, soprando a sua palavra, não é? Para que eles pudessem, através do Espírito Santo, escrever e falar aquilo que Deus assim determinou. A esse respeito, Pedro afirma, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte: não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que coisa linda! E ainda, Pedro vai declarar, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, em nenhum tempo, em nenhum momento, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não foi qualquer homem, aí foi homens que Deus escolheu, homens santos, separados, homens cheios do Espírito Santo, que Deus soprou a palavra, e eles, movidos pelo Espírito Santo, escreveram tudo aquilo que Deus queria nos tornar conhecidos. Você quer conhecer a Deus? Você precisa acreditar que a Bíblia é a inspiração de Deus. Você precisa ler ela, ler a Bíblia, porque ela é a fonte do conhecimento de Deus para nossas vidas. Mas uma segunda razão que Paulo nos dá aqui no texto é que essa palavra é útil para o nosso crescimento espiritual. Ela é útil para o nosso crescimento espiritual. Primeira razão é porque ela é inspirada por Deus, mas ela agora tem uma utilidade. Nós aprendemos, irmão, na nossa caminhada cristã, que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. E aqui o texto está nos dizendo que a palavra de Deus, as Escrituras, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, ela é proveitosa para o nosso crescimento espiritual. Nós somos ensinados pela palavra, nós somos repreendidos pela palavra, nós somos corrigidos e educados na justiça, por seus mandamentos, pelos seus conceitos, pelas suas normas. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia, porque é ela que vai reger a nossa vida, ela é que vai ditar a nossa nova vida em Cristo, porque agora nós somos novas criaturas, e temos que viver segundo o padrão da palavra de Deus. Então, Paulo vai dizer aqui que ela é útil, ela é proveitosa para ensinar.
Esta era a primeira responsabilidade de Timóteo. Usar as Escrituras para dar instrução sadia no Evangelho para o povo. O Evangelho que ele pregasse tinha que ser um ensino completo da pessoa e obra de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E é o dever, irmãos, de todo pastor, de todo presbítero, de todo servo de Deus, ensinar o que as Escrituras diz e interpretá-la pela única regra devida, que é com ela mesma. Isso tem se perdido nos nossos dias. Mas este é o ensino que a palavra de Deus nos traz. Nos revela a pessoa bendita do Filho de Deus. E o que ele fez por nós. Mas Paulo vai dizer também que ela é útil, que ela é proveitosa, porque ela serve também para repreender. E aqui nós temos outro aspecto que Timóteo deveria fazer. Ele deveria usar as Escrituras para desmascarar os erros dos falsos mestres. O povo estava ouvindo um falso ensino. A palavra de Deus estava sendo deturpada. E agora ele tinha que repreender. E esse também é o nosso dever nos nossos dias, porque a palavra de Deus serve para nos repreender. E em seguida ele diz também que ela serve para corrigir. E alguns comentaristas dizem que esta palavra ocorre somente aqui no Novo Testamento. Essa palavra corrigir. Ela é companheira da palavra repreender. Mas acentua aqui com respeito ao comportamento. É o lado ético das coisas, de como nós vivemos. Meus irmãos, nós queremos a salvação. Nós queremos o poder do Espírito Santo. Nós queremos o perdão dos nossos pecados, mas nós não queremos obedecer. Infelizmente, esse é o evangelho vivido por muitos hoje. Um evangelho que as pessoas não fogem mais do pecado. O pecado é comum, algo normal. A palavra de Deus exige a obediência de todos nós. Eu acredito que é só pela graça de Deus também que nós podemos obedecer, cumprir os mandamentos do Senhor, é só pela graça. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele cumpriu em nosso lugar, amém? Mas é preciso, a palavra que vai nos repreender, é a palavra que vai nos corrigir. Quem anda errado tem que ser corrigido na palavra. Quem é membro da família de Deus tem que aceitar as repreensões e as correções feitas por seus líderes, como nós acabamos de ver o voto feito aqui pelos irmãos antes do batismo. Mas eu fiz questão aqui na hora que eu estava lendo, de citar um tom mais alto. Enquanto os líderes estiverem fiéis à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o manual do crente. É por ela que nós temos que ser guiados. É por ela que nós temos que ser ensinados, repreendidos, corrigidos. Mas Paulo ainda acrescenta que ela também é para a educação na justiça. Ela é útil para nos educar na justiça. Aqui corresponde a corrigir em seu aspecto positivo, que é nos santificar na justiça de Deus. A santificação é algo que deve ser buscado por nós. E essa santificação na justiça, olhando para aquele que é justo, para aquele que nos justificou, para aquele que é verdadeiro, para aquele que é fiel, que é Jesus Cristo. E nós vamos encontrar tudo a respeito de Jesus na palavra. Por isso que a palavra de Deus nos educa na justiça, na verdade, naquilo que é correto, naquilo que é justo, que é certo fazermos como servo de Deus. Irmãos, desse modo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a dupla tarefa de Timóteo: ensinar a verdade do Evangelho com o seu reto comportamento, que ele deveria estar ali diante dos falsos mestres, dessa forma, e de resistir aos erros e ao comportamento imoral do ensino que era trazido por eles. E ele só conseguiu resistir por causa da palavra, por causa
da educação que ele recebeu, por causa do discipulado que ele recebeu, e por causa dessa advertência que Paulo lhe faz para que ele continuasse no ministério. Paulo está dizendo ainda, hoje, à igreja contemporânea de Cristo, que as Escrituras é útil para nos ensinar, que a Escritura é útil para apontar os nossos erros, para nos guiar pelo caminho correto e para nos santificar na justiça de Deus. E aí, meus irmãos, o Salmo 19, o salmista vai nos mostrar vários benefícios. Depois você pode ler esse salmo em casa, que não dá mais tempo para a gente fazer isso. Mas veja os benefícios da palavra de Deus nesse salmo. E aí Paulo vai concluir, dando a terceira razão, porque a Bíblia, a palavra de Deus, cumpre o seu propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O versículo 17. Calvino explicou esse versículo dizendo o seguinte: perfeito aqui significa completo, a pessoa em que não existe nada que seja defeituoso, porque ele assevera categoricamente que a Escritura é suficiente para efetuar a perfeição. Portanto, qualquer pessoa que não fica satisfeita com a Escritura, busca saber mais do que convém e mais do que lhe é bom saber. Palavra de Calvino. Irmão, Timóteo estava inteirado da verdade para não se desviar do Evangelho. Esta era a razão mais importante pela qual Timóteo deveria se apegar ao conhecimento recebido. O fato de que seu conhecimento era o conhecimento da palavra revelada de Deus, do qual o próprio Deus é a fonte. Ele não precisava dar ouvido mais a nenhum ensinamento, mas somente aquele devindo da palavra de Deus. Se as Escrituras é usada e aplicada em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual, como a fonte do conhecimento de Deus, de todas essas maneiras aqui apresentadas, então ela preencherá uma função específica na nossa vida, fazendo com que a mulher e o homem de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E uma das boas obras que nós podemos fazer é levar o Evangelho àqueles que não conhecem, é fazer conhecido Jesus Cristo. E aí, Paulo termina com essas palavras, porque aí cumpre o propósito da palavra, cumpre o propósito da revelação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu e você, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer o seu conteúdo, e nós precisamos crer no que está escrito na palavra de Deus. E aí eu queria desafiar você a sair daqui lembrando também de quantos cristãos que deram a sua vida para que a verdade do Evangelho chegasse até a nós. Quantas pessoas que perderam o sono, quantas pessoas que gastaram dias e noites traduzindo textos do hebraico, do grego, para o inglês, para outras línguas, para que chegasse a uma tradução ao nosso português. Pela maravilhosa graça de Deus, de nós termos tantas Bíblias, tantas linguagens, tantas traduções escritas nas nossas mãos. Agora nós precisamos conhecê-la. Pense no que o verdadeiro Evangelho fez na vida de tantas pessoas e até sociedades. Mas, sobretudo, lembre-se do fato de que Deus é a fonte das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E cabe agora a cada um de nós sermos alimentados por ela. Valorize a Bíblia. Seja um leitor e seja um intérprete, seja um estudante da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento.